O Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua essa conversa agradável com o ex-deputado estadual e jornalista Paulo Plané Buarque. A minha curiosidade é saber, depois que o senhor renunciou, que aconteceu esse episódio da renúncia, né, na Assembleia, como é que tomou, que rumo que tomou a vida do senhor, como é que o senhor chegou ao Tribunal de Contas do município? Fiquei desempregado, né? Fase dura da vida. Com dívidas, desempregado e perdendo um salário altamente compensador. Eis que, para minha surpresa, aparece na minha casa o brigadeiro Faria Lima, que era prefeito de São Paulo, e me disse: eu soube das suas dificuldades e vim convidá-lo para integrar o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que eu estou criando e que é o primeiro Tribunal de Contas municipal do país. Eu cheguei a ajoelhar-me no Faria Lima e digo: brigadeiro, muito obrigado. Até hoje o senhor se emociona de lembrar? Nossa, fico arrepiado, porque um momento assim de satisfação pessoal, porque quando você está no alto, é muito fácil. Quando você está lá embaixo, não são muitos os que te procuram. Mas os que te procuram, esses devem ser sempre qualificados como gente de primeiríssima qualidade. Porque é quando você está por baixo é que você conhece os seus amigos, os que te querem bem. E ele me nomeou para o tribunal que ele estava criando, que era o primeiro Tribunal de Contas municipal do país, integrado por um assessor dele, Ivan Alberto do Couto, integrado pelo outro assessor dele, que era Teófilo Ribeiro de Andrade, que era chefe do gabinete dele, está vivo até hoje, e uma criatura fantástica, e dois vereadores, que eram 5 no total, Luiz Domingues de Castro, uma excelente pessoa. Então, e o Jimenez. Então, nos preparamos para tomar posse e tomamos posse no subsolo da Câmara Municipal. E, para nossa surpresa, um vereador, que era presidente da Câmara, entra na Justiça contra a criação do Tribunal de Contas. Ué, mas com qual argumento? Porque ele não tinha sido escolhido para Dor integrar... de cotovelo. Dor de cotovelo e um pouco mais do que isso, né? Pois muito bem. Incontinente, eu tive a felicidade de, ao ensejo do Jânio, presidente da República, ter contato com uma importante figura do mundo jurídico, que tinha sido ministro da Justiça. Eu fui a ele, e ele me recomendou ao Supremo, porque ele tinha integrado o Supremo. Eu fui no Supremo Tribunal Federal falar com o presidente, com cada um dos integrantes do Tribunal de Contas, explicando que vamos dizer assim, o objetivo era apenas, não uma questão filosófica, uma questão constitucional, mas era apenas porque o então presidente da Câmara não tinha sido escolhido como um dos conselheiros. E fui magnificamente recebido no Supremo Tribunal Federal, onde eles derrubaram a medida tomada pela Câmara Municipal, e o Tribunal de Contas permaneceu. Fiscalizou. E tive até a felicidade de, um dia, passando por uma rua aqui em São Paulo, vi um terreno lá, todo alagado, tudo. Falei: puxa, mas o tribunal podia ser construído aqui, que não tem sede. E fui falar com o prefeito. E o prefeito
era o Paulo Maluf. O prefeito disse, mas quanto é que vai custar esse prédio? Era o José Carlos Figueiredo Ferraz, perdão. Falei, prefeito, eu não sei avaliar, mas eu acho que a Prefeitura de São Paulo, com todos os recursos que tem que ter um prédio, uma sede própria. Uma sede própria para o tribunal, do seu Tribunal de Contas, que é o primeiro do país. Ele concordou, e aí eu fui pedir que um grande arquiteto de São Paulo fizesse o projeto de graça. E ele fez. Ele fez o projeto de graça. Aí eu apresentei o projeto lá para o prefeito ficou preocupado com razão, porque era um prédio de proporções um pouco avantajadas demais para uma instituição que estava sendo criada. Mas eu expliquei para ele, não precisa ser apenas o tribunal, pode abrigar 2, 3 secretarias da prefeitura, porque o prédio comporta. Aí ele concordou e ele começou a construção. Mas parou. Aí se elege o Olavo Setúbal. E eu fui conversar com o Olavo Setúbal, que é engraçado. Eu fui tratar de um empréstimo para mim, no banco do Olavo Setúbal, e o gerente foi falar com ele, né? Aí ele me chamou e disse, olha, pedi para você vir aqui, porque eu tinha curiosidade de conhecê-lo pessoalmente, acompanho sempre os seus programas na televisão e gosto muito. Eu falei, o senhor é que precisa ser prefeito de São Paulo, porque São Paulo está precisando de um administrador, alguém que se preocupe com o todo, não com algo em particular. Ele falou, puxa, mas isso seria... Eu também gostaria, mas como? E ele foi nomeado prefeito de São Paulo. E aí fez questão de construir o prédio e de inaugurar o prédio. Do Tribunal de Contas do município. município. Do município de São Paulo. Então, às vezes são relações de amizade, relações através de programas de televisão, programas de rádio, porque você conhece as pessoas, torna-se mais ou menos íntimas das mesmas, e de repente essas pessoas se tornam importantes no mundo político, no mundo administrativo. Isso ajuda a resolver alguns problemas que você tem. O prédio do tribunal está lá até hoje, já faz bastante tempo que eu já estou aposentado, desde 1900 quando fiz 70 anos, me botaram para fora. Então, faz tempo que aquele prédio existe, faz parte da arquitetura de São Paulo e continua a sua atividade e tem sido de grande utilidade para o município. E depois, quando o Olavo Setúbal virou ministro, também levou o senhor para representar o Brasil lá no Egito, é isso? No Egito, é. De repente, eu sou chamado no Ministério das Relações Exteriores. Eu digo... O que eu fiz dessa vez? E lá fui eu. Aí o Olavo Setúbal disse assim, eu tenho uma missão para você. Eu digo, missão para mim? Eu quero que você represente o Brasil num congresso que vai se realizar no Cairo. Eu falei, eu representar o Brasil num congresso no Cairo? Eu não tenho competência para isso. Ele falou, tem sim. E até porque eu vou pedir que você não fale nada. Porque nós não temos interesse nesse congresso, que é um congresso com intenções comunistas. Então, eu quero que você represente o Brasil, mas observe só. E lá fui eu parar no Cairo. Nunca tinha ido lá na minha vida. E fiquei assombrado com... Quando a gente reclama do movimento de automóvel aqui em São Paulo, é porque nunca foram para o Cairo. Porque lá você não consegue andar... De jeito nenhum. 20 metros de automóvel. É um congestionamento permanente, é uma coisa tremenda. Mas é uma cidade bonita, vale ser visitada, um povo bastante bom, agradável,
educado, vale a pena. E fui no congresso, pela primeira vez num congresso universal. Todos os países do mundo representados, eu representando o Brasil. O senhor lá? Eu representando o Brasil, mas sem falar nada. E logo eu percebi o porquê. Porque as propostas eram manifestamente de tendência comunista. Porque havia uma maioria de países, principalmente islâmicos, todos lá próximos do Egito, que se objetivava criar algum tipo de obstáculo para a chamada democracia. E eu fiquei quieto, não falei nada, e aí volto, porque eu estava hospedado na casa do embaixador. Muito chique o senhor, hein? E por determinação do Ministério das Relações Exteriores. E aí acontece algo incrível. Não sei o que eu comi lá na casa do embaixador, mas tive que baixar o hospital. Dor de barriga. Tudo que você Meu possa imaginar. Deus! E convulsões, olha, horrível. E o embaixador não quis que eu fosse para o hospital, preferiu que ficasse na casa dele, chamou médico, ambulância, me cuidaram lá. Eu fiquei uma semana na cama lá, na casa do embaixador. Este embaixador, engraçado, a vida é curiosa. Este embaixador era manifestamente contrário ao então governo existente. Que o Olavo era ministro das Relações Exteriores. Né? Pois muito bem. Aí, o que aconteceu? Este embaixador, eu me recupero, volto, e este embaixador pede até a minha ajuda para que ele fosse transferido, saísse lá do Egito, que ele estava lá há uns 50 anos. E eu pedi até para o Olavo Setúbal mesmo, para que, se fosse possível, que ele queria ir para outro país qualquer. E passa o tempo, ele é nomeado para lá, aí ele aparece em São Paulo, no Hospital das Clínicas, doente, gravemente enfermo. E eu, claro, vou visitá-lo, para ajudar de alguma forma. Né? E, de repente, a mulher dele, a embaixatriz, aparece no quarto e diz assim: quem é o senhor? O senhor põe essa daqui para fora. Meu Deus! Eu, incontinente, saí. Porque... Por quê? Por quê? Eu que tinha ajudado ele a sair lá do Egito. Pois bem, depois eu fiquei sabendo que ele foi caçado porque ela malbaratava o dinheiro público. E ficou com medo que ele, embaixador, me dissesse alguma coisa. Porque ele não tinha culpa, era ela. Que história! Então, isso chama Histórias que eu vivi. Histórias que o senhor conseguiu. Essa é a minha curiosidade. Que o senhor cobriu Copa do Mundo, muitas. É um homem que tem um texto brilhante como jornalista. Obrigado. Foi um político. É tudo, né? Tudo, uma história riquíssima que o senhor conseguiu reunir num livro. Consegui. Mas só teve que escolher muitas histórias, né? É claro, eu não podia todas, né? Porque que é o livro Uma Vida no Plural. É uma vida no plural que, no dia do lançamento. Do lançamento do livro, a Folha me deu quase uma página do livro, porque eu faço menção num capítulo sobre o Nabantino Ramos, que era diretor da Folha, e com quem eu tinha tido relações de amizade muito fortes. E eu admirava muito, porque ele conseguiu fazer da Folha um jornal importantíssimo. E isto
eu tive a oportunidade de dizer, muitas vezes, e ele sempre me prestigiou. Então, no dia que eu lancei o livro, ele me deu uma página da Folha. Merecida. Então, foi tanto livro que eu assinei que eu fiquei cansado. Foram quase 5 horas de autógrafos, porque tinha uma multidão. Foram mais de 100 mil livros. Deputado, agora a gente está acabando. Nada, Paulo. A gente está acabando o nosso programa e essa é uma pergunta que eu faço para todos os nossos entrevistados no finalzinho. Agora, como deputado, eu quero que o senhor responda, por favor, do que o senhor sente mais saudade na Assembleia, quando o senhor passa perto ou quando o senhor tem que ir até lá, não sei se o senhor voltou muitas vezes. Eu tenho, vamos dizer, 2 coisas importantes. Primeiro, porque eu fui deputado no prédio antigo, lá na Roda Moca, e tive uma participação intensa na construção do novo prédio. Do Palácio 9 de Julho. Porque o governador era o Sodré, e eu tinha tido relações muito fortes com o Sodré, e pedi a ele que ele construísse um prédio novo para a Assembleia Legislativa, e ele determinou a construção, e eu participei da inauguração. Tive a oportunidade de falar, até como primeiro orador. Então, são momentos que todos nós temos nas nossas vidas de auge ou de sofrimento. Porque a vida não é só alegria. Nós temos momentos muito tristes também. Eu também tenho os meus momentos muito tristes, e bastante tristes. Inclusive, na morte de minha mãe, que foi muito sofrida também, porque eu não tive pai. Então, a minha mãe foi uma criatura que me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, na Rua Direita. Fazia pacotes e levava os pacotes para entregar para os compradores nas suas residências. E nunca entreguei para empregado. Eu queria sempre entregar para a dona da casa, porque sempre vinha uma gratificaçãozinha. Então, trabalhei muito, desde menino. E então, quando você chega aos 88 anos de idade, com a vida mais ou menos tranquila, eu todos os dias levo o meu pensamento, falo com Jesus e agradeço. Façam isso sempre, porque faz parte, eu fico até um pouco trêmulo. É muito importante ter esse contato permanente com aquele que se deixou crucificar para nos mostrar o caminho. Muito obrigada pela entrevista do senhor, por ter recebido a gente aqui em casa. E para mim foi uma aula de jornalismo e de vida. Eu agradeço a vocês, a gentileza, a alta qualificação profissional de vocês. As perguntas feitas mostram isso. E principalmente aos que nos deram o prazer de poder conversarmos, fico muito agradecido pela atenção e os cumprimento, porque a TV da Assembleia é, sem dúvida, uma emissora que merece a sua consideração, a sua audiência e a sua presença, porque ela sempre tem programas, exceção feita deste, muito interessantes, notavelmente interessantes, porque com pessoas da vida pública que tiveram alguma relevância na nossa história política. Obrigado. Obrigada. E eu agradeço a você também que acompanhou esse nosso programa e te lembro mais uma vez que o Memórias volta na semana que vem. Até mais.